Fala galera, beleza? Então, nós vamos continuar agora, né, com a parte 2 da nossa aula sobre a independência do Brasil, sobre o processo de luta, resistência e articulações, beleza? Bora pro vídeo! Então, olha só, conflito de interesses aí nesse processo de independência, né? Conflitos entre o Partido Português e o Partido Brasileiro, tá? Vamos lá entender quem são cada um. Militares de alta patente, grandes comerciantes e funcionários do governo compõem o Partido Português, tá bom? A ala mais conservadora. O Partido Brasileiro é composto por latifundiários, ou seja, os proprietários de terra, a aristocracia, né? Políticos conservadores, políticos liberais, republicanos, ex-escravos libertos, né? E portugueses estabelecidos no Brasil. Só que esses portugueses estabelecidos no Brasil em bem menor número, tá bom? Bem menor mesmo, porque a maioria dos portugueses eram comerciantes do Partido Português, tá bom? Interessante a gente entender aqui que o Partido Português ele quer a recolonização do Brasil, ele quer o regresso do Brasil à condição de colônia. Ele não quer o Brasil independente, tá bom? Quer manter os domínios coloniais portugueses. Então, o Partido Brasileiro quer o oposto, justamente o contrário. Ele está buscando aí a emancipação, né? A principal liderança aí do Partido Brasileiro é justamente a aristocracia, são os latifundiários, né? E como eu falei para vocês antes, não é interessante para eles que se retorne à condição de colônia. Afinal, esse processo de ruptura com o Pacto Colonial, esse processo de emancipação, ele vem sendo muito vantajoso para essa aristocracia. Show de bola, pessoal? Olha aí, ó. Então vamos analisar aqui agora o mito da proclamação da independência. E por que eu estou chamando de mito, né? É importante dizer. Olha aí, ó, o famoso quadro do Pedro Américo, O Grito do Ipiranga, né? Quadro chamado de Independência ou Morte, né? Que relata aí o Grito do Ipiranga. Essa imagem é muito bonita, é muito legal, muito bem feita, muito bem construída, mas é uma imagem mitológica, né? É uma imagem epopeica, né? Tá tentando criar, através da pintura e da arte, uma figura heróica a partir do Dom Pedro I, tá bom? Vamos identificar aqui alguns elementos, né? Primeiro, né, todos em seus cavalos, né? Aqui, ó, nas margens do Rio Ipiranga, rio esse que não aparece aqui na imagem, para começar, né? Ele provavelmente estaria aqui ao fundo, né? Bem às margens aqui a gente tem a população trabalhadora camponesa passivamente assistindo, né? Você percebe que aqui, ó, todos na cavalo não estão passivos assistindo, estão muito pelo contrário, estão exaltando a figura do imperador, né? Com suas espadas erguidas. A população não, assiste ali, ó, os trabalhadores assistindo passivamente. E na centralidade da imagem, nós temos a figura do imperador empunhando sua espada, né, que estaria ali gritando independência ou morte, ou seja, era inevitável, a independência iria acontecer, né? Evento atribuído aí, ó, ao 7 de setembro de 1822, né? E por que a gente diz que esse mito da proclamação da independência, né? Por que eu chamo de mito? Por quê? Vamos lá. Primeiro que essa imagem, olha aqui na legenda a data da imagem, 1888. Finalzinho do Império do Segundo Reinado, né? Finalzinho mesmo, nos últimos momentos do Império, que acaba em 89. 7 de setembro de 1822, quando teria acontecido essa proclamação oficialmente, tá? Nem todas as partes do Brasil decretaram sua independência em 1822, algumas depois. Então, já começa por aí. A data não é homogênea. Não dá para dizer apenas que essa data é a data oficial, é a data real, na verdade, da independência do Brasil como um todo, porque não é, né? Não é, algumas regiões só se tornaram de fato independentes em 23. Então, por muito pouco a partir daí, o Brasil não se fragmentou, não se dividiu em territórios distintos, tá bom? Outra questão importante que a gente tem que
botar é que era muito difícil fazer todas essas viagens a cavalo, né? Era uma viagem muito longa, do Rio para São Paulo, né? Nesse caso, Dom Pedro estaria na viagem do Rio de Janeiro para São Paulo. E aí, no meio dessa viagem, ele recebe um telegrama, nada, telegrama nem existia. Ele recebe uma carta e nessa carta estaria falando aí sobre a exigência da corte portuguesa pela volta de Dom Pedro. Então ele empunharia sua espada e gritaria independência ou morte. Na verdade, essa carta teria sido um aviso da princesa Leopoldina, como eu falei antes, que ela participa também ativamente desse processo, né? Então essa carta teria sido um aviso da princesa Leopoldina, informando a Pedro que teria assinado, né, essa independência do Brasil. E aí Pedro, na verdade, vai assumir o protagonismo, mas de uma ação que a princesa Leopoldina teve muita influência aí nesse processo, tá bom? Nessa questão, beleza? E aí, outra questão importante que a gente tem que analisar aqui também, né? É que, na verdade, 1888, finalzinho do Império, é uma data que o Império está totalmente desgastado, precisando se reconstruir. Então, essa imagem ter sido criada no final do Império é criando uma figura heróica, né, de exaltação do Império, é uma tentativa de resgatar os valores, resgatar a credibilidade, né, a identidade nacional a partir da visão do Império no Brasil, tá bom? É uma tentativa aí do Pedro II que encomenda essa obra a Pedro Américo, né? Já que Pedro Américo também aí foi estudar no exterior, justamente financiado pelo Pedro II, pelo Império, tá bom? Então ele encomenda essa obra, Pedro Américo produz essa obra em 1888, tentando resgatar a dignidade do Império do Brasil no segundo reinado, tá bom? Tratando aí Dom Pedro I como um herói da independência. Vamos ver uma outra perspectiva? Olha aqui, ó. Nessa outra perspectiva, nós temos uma outra imagem muito anterior, né, à imagem do Pedro Américo, que essa é do François René de Morax, nunca sei falar esse nome, meu Deus do céu. Proclamação da Independência, intitulada, tá bom, de 1844. Exatamente 44 anos antes, né? 44 anos antes da pintura de Pedro Américo. 44 anos. E é bastante coisa, né? Só que 44 anos, 1844, era aí o comecinho do segundo reinado, o comecinho do governo de Pedro II. Né? Olha aqui nessa imagem, nós temos a centralidade de Dom Pedro I novamente, né? Dom Pedro I sendo aí exaltado, mas agora com uma participação popular, né? Sendo exaltado por populares. E dessa vez não tem um caráter tão militar assim. Você percebe que os militares, ó, sua guarda tá lá atrás, né? Em posição periférica na imagem, e não tem o empunhamento de espadas, né? Espadas erguidas, gritando ali, independência ou morte, dando um caráter mais militar à imagem. Não, muito pelo contrário, dá um caráter mais popular aqui, né? Ele vai erguer seu chapéu, tá bom? Isso aqui, pessoal, é uma outra perspectiva sobre a Independência, né? Uma outra obra anterior à de Pedro Américo, como eu já disse, né? E está presente aí no Museu Imperial de Petrópolis, tá bom? Aqui no Rio de Janeiro. Vale sempre a pena visitar o museu, né? Vale sempre a pena conferir esse conteúdo. Show de bola? Olha aí, ó, as guerras de independência, né? Nós temos aí, ó, resistência portuguesa na Bahia. A independência lá só vai ser decretada em 2 de julho de 1823, ou seja, no ano seguinte, né? Resistência no Piauí, a Batalha de Genipapo, 13 de março de 23, e resistência também no Grão-Pará, a independência em 11 de agosto de 1823. Ou seja, eu trouxe aí essas três resistências, né? Essas três guerras de independência, para vocês verem que a independência do Brasil, ela foi um processo de luta também, né? Um processo de articulações, de mudanças, mas também de lutas e resistências. Nem todo o Brasil
foi independente em 22. Algumas regiões demoraram mais tempo a se tornarem independentes porque havia um domínio maior de portugueses do Partido Português, né, naquelas regiões, que fizeram com que resistissem à independência de Pedro I, né, a independência aí do Brasil através da figura do príncipe que se tornaria imperador nesse caso, tá bom? Dom Pedro teve que enviar muitas tropas para conter, né, essas resistências locais e assim manter a unidade territorial. Não fosse isso, provavelmente o Brasil não manteria essa unidade territorial que temos hoje, né? Aqui nós temos uma imagem da Batalha de Genipapo, tá bom? No Piauí, eu trouxe aqui para ilustrar para vocês pelo menos uma dessas batalhas, para vocês visualizarem aqui como que a questão não foi simples, né? Como que foi sangrenta aqui essa batalha, tá bom? Batalha aí em 13 de março de 1823 no Piauí, pessoal. Olha aqui, ó. Esse mapa aqui de 1821 é o mapa que mostra pra gente o Brasil antes da independência, tá bom? Esse Brasil, como que estavam organizadas essas províncias antes da independência. Nós temos aqui, ó, o estado do Grão-Pará, né? Pegando toda a região norte aqui pra gente, né? O estado do Mato Grosso, né? Que hoje está dividido, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, certo? O estado de Goiás, né? Que também foi dividido aqui, gerando aí também, por exemplo, Tocantins, né? Estado de São Paulo, que também foi dividido, gerando Curitiba, né? Gerando Paraná, aliás. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, o estado da Bahia, né? Também vai ser dividido depois. Nós temos aí Alagoas, Sergipe, Pernambuco, né? Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Maranhão, Piauí, tá vendo? Todos os territórios. O Grão-Pará depois vai ser dividido também, vai estado do Amazonas, estado do Pará, né? Roraima, Rondônia, e Acre, por aí vai. Todo esse território vai mudar, né? E por que que é importante mostrar esse mapa? Para a gente perceber que o território do Brasil ele não é uma coisa que está pronta, tá em disputa, tá sempre em disputa, sempre pode mudar ao longo da nossa história, tá bom? E aí, olha só, escravos libertos nas guerras de independência, pessoal. Por que é importante falar disso, né? Como eu falei anteriormente, muitas vezes se esquece do papel dos escravos nesse processo de lutas, né? E os escravos foram importantíssimos nesse processo. Por que que eles foram importantíssimos, né? Com a esperança da alforria, né, muitos escravos vão compor as tropas nessas guerras locais que eu falei para vocês anteriormente. Eles vão compor essas tropas na esperança de serem libertos, né? Só que essa esperança não vai se concretizar como deveria, né? Porque muitos dos senhores de engenho não vão cumprir com o acordado. Até porque eles tinham o medo de que houvesse um levante de escravos. Que a partir do momento que o escravo tocasse em armas nessas guerras, eles pudessem se revoltar contra os senhores. E vale sempre lembrar que o número de escravos é sempre maior do que o número de senhores de escravos, não é isso? Então havia um medo muito grande de que o Brasil se inspirasse na experiência do Haiti e que houvesse o haitianismo no Brasil, né? Que o Brasil pudesse ter um levante de escravos, acabando com todo o sistema, com toda a estrutura que estava montada, tá bom? Mas então o que nós tivemos aí foram muitos escravos que participaram das batalhas de independência, foram enganados, né, com a promessa de alforria, que muitas vezes não aconteceu, que na maioria das vezes não aconteceu, tá bom? E isso fez com que esses escravos eles fossem enganados e se revoltassem diante dessa falsa esperança de alforria para serem usados como mão de obra, como braço forte nas tropas dessas batalhas. Beleza? Show de bola? Olha aí, pessoal, essa é a bandeira do Brasil imperial daquele momento, tá bom? Dá para perceber aí que já é bem parecida com a bandeira que a gente tem hoje, né? Hoje nós temos novos significados, né? O verde significa nossa mata exuberante,
o amarelo a riqueza e tudo mais, mas naquele momento não significava isso, tá bom? O verde e o amarelo significavam aí as cores das dinastias presentes aí no governo imperial de Dom Pedro I, né? E esses outros elementos aí, por exemplo, o plantio do café, do tabaco, né? A gente vê aqui, ó, a partir desses ramos aqui, certo? A coroa representa, claro, a monarquia, tá bom? Enquanto aqui, ó, a cruz da coroa representa que é uma monarquia cristã, né? Uma monarquia católica, tá bom? Aqui nós temos o globo, né? Aqui mais uma vez a cruz cristã, né? E o globo significa simbolizando o Império Português, o Império Global, tá bom? Esses aí são os símbolos que remontam ao Império do Brasil. Show de bola? Então é isso, pessoal. Espero que vocês curtam, tá bom? Espero que vocês gostem, tá bom? Qualquer dúvida, pode falar comigo, pode me procurar. E ó, bons estudos como sempre, né, pessoal? Não esquece aí, ó, de seguir o canal, tá bom? Segue o meu canal aí para me dar aquela força. E segue também lá no perfil do Instagram, Professor Edson Damasceno, tá bom? Vai me ajudar, vai me dar uma força e eu vou continuar produzindo cada vez mais conteúdos para todos, beleza? É isso, pessoal. Um grande abraço. Bye bye. Beijo nos corações.